Olá, turma! Essa vai ser uma aula que nós vamos mesclar as informações da revisão da nossa última aula e um conteúdo adicional à equação de segundo grau. Então eu vou utilizar alguns exercícios que já corrigimos em aula para relembrar os conceitos aplicados. O primeiro exercício da nossa lista é o exercício 34 e é o seguinte: determine quantas raízes reais distintas tem cada equação sem resolvê-las. O primeiro passo é achar o valor de delta, então logo delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, e os princípios de delta. Para delta maior do que zero, duas raízes, delta igual a zero, uma raiz, e delta menor do que zero, não existe raízes. Então observe que na letra A nós extraímos o valor de A, B e C, fizemos o cálculo de delta e resultou em 29. 29 maior do que zero, duas raízes. Na letra B, o resultado deu 17, maior do que zero, duas raízes. Na letra C, 100 menos 100 igual a zero, apenas uma raiz quando delta é igual a zero. Na letra D, 1 menos 4 deu menos 3, logo delta é menor do que zero, então nenhuma raiz real. Na letra E, 2 menos 2 igual a zero, então uma raiz real. E na letra F, 9 menos 12 deu menos 3, logo nenhuma raiz real. Na questão 35, nós temos o seguinte: a equação 2x ao quadrado mais kx mais 2 igual a zero possui duas raízes reais iguais. Para que valores de k? Então eles querem descobrir qual o valor aplicado a k para que tenha duas raízes reais iguais. Então observe que foi feito delta sobre a equação 2x ao quadrado mais kx mais 2. Descobrimos o valor de delta k ao quadrado menos 16. Logo, k menos 16 nós podemos igualar a zero para poder tirar essa raiz de 16, que é mais ou menos 4. Então nós temos o seguinte: em 2x ao quadrado mais 4x mais 2, nós vamos ter o delta, que é igual a 4 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes 2, que é 4 vezes a vezes c. Temos delta igual a 16 menos 16. Então nós temos delta igual a zero, apenas uma raiz. Sendo uma raiz, e ao substituirmos na fórmula de Bhaskara esse valor para menos b, que é o 4, mais ou menos a raiz de zero, sobre 2a, que é 2 vezes 2, 4, nós teremos menos 4 sobre 4 igual a menos 1. É a resposta. Agora, para o delta, utilizando o menos 4, nós vamos ter delta igual a menos 4 elevado ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, que deu 16 menos 16, também deu zero. Agora, na fórmula de Bhaskara, vamos usar o menos menos b, ok? Porque estamos utilizando agora o valor de menos 4. Então nós teremos que x é igual a 4, mais ou menos a raiz de delta, que é zero, sobre 4. Logo, x é igual a 4 sobre 4, que dá 1. Então, as respostas 1 e menos 1, ok? Então tem o valor de k sendo mais e menos 4 para duas raízes reais iguais. Questão 36. A equação x ao quadrado mais 4x mais a igual a zero não possui raiz real para que valores de a? Achamos o delta, 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes a. Delta é igual a 16 menos 4a. Logo, 16 menos 4a, 4 vezes a igual a 16. Passei o 16 para o outro lado. Então, a é igual a 16 dividido para 4. A é igual a 4. Para a maior que 4, não existe raiz real. Então vamos provar as teorias. X ao quadrado mais 4x mais 4, nós temos o delta 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 4. Delta é igual a 16 menos 4, delta é igual a zero. Então para a igual a 4, existe apenas uma raiz real.
E para a maior do que 4, temos x ao quadrado mais 4x mais 5. Agora nós temos o a igual a 5. Então, 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 5. Delta é igual a 16 menos 20. Delta é igual a menos 4. Não existe nenhuma raiz real. Então, para que essa resposta esteja correta, a tem que ser maior do que 4, para não existir raiz real. Agora vamos falar de equações fracionárias. Observe o texto. Trabalho em equipe. Duas máquinas trabalhando juntas terminam o serviço em 2 horas e 24 minutos. Quanto tempo cada máquina gasta para fazer sozinha o mesmo serviço se leva 2 horas a mais que a outra máquina? Essa informação de 2 horas a mais é imprescindível para a resolução deste problema. Vamos para o próximo slide tentar resolver. Então observe o problema que foi posto anteriormente. Se a máquina mais rápida leva t horas, vamos usar a letra T para representar o tempo. T horas para fazer sozinho o serviço e a outra sozinha leva t mais 2, porque é de 2 horas, juntas leva 2 horas e 24 minutos, que é o mesmo que 2,4 horas em 1 hora, e as produções são da mais rápida 1 sobre t do serviço, juntas 1 sobre 2,4 do serviço. E de menos, a que é a menos rápida, 1 sobre t mais 2. Então concluímos que o tempo total vai ser 1 sobre t mais 1 sobre t mais 2, que é igual a 1 sobre 2,4. No exemplo anterior temos a equação fracionária, assim denominamos porque contém os termos que são frações algébricas, que já estudamos essas equações no 8º ano. Então observe agora o cálculo. Nós temos o seguinte, 1 sobre t mais 1 sobre t mais 2 igual a 1 sobre 2,4. Temos que t é diferente de zero e t mais 2 também seja diferente de zero. Logo, t é diferente de zero e t é diferente de menos 2. Então vamos fazer a representação e o cálculo dessa expressão. Observe que, ao multiplicarmos cruzado ou fazermos o MMC, nós teremos t mais 2 mais t sobre t vezes t mais 2 igual a 1 sobre 2,4. Aí, novamente, podemos fazer o MMC ou a multiplicação cruzada. Assim, nós teremos t vezes t mais 2 igual a 2,4 vezes 2t mais 2. Caímos em uma equação do segundo grau. T ao quadrado menos 2,8t menos 4,8 igual a zero, onde o meu delta é igual a menos 2,8 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 4,8. Então, o meu delta vai ser 7,84 mais 19,82, que é igual a 27,4. Fazendo meu Bhaskara, eu vou ter 2,8 mais ou menos a raiz do delta, que é 27,4, sobre 2. O T1 vai ser igual a 4 e o meu T2 vai ser igual a menos 1,2. Como nós estamos buscando o tempo e o menos 1,2 não representa esse tempo, porque ele é negativo, então a resposta é igual a 4. Logo, a máquina mais rápida leva 4 horas para completar sozinho o serviço e a outra leva 6 horas, porque a outra leva esse tempo mais 2 horas. 4 mais 2, 6. Conseguimos resolver o problema. Equações irracionais. A raiz aumenta um pouco. É preciso adicionar 101 ao número para que a raiz quadrada dele aumente apenas 1. Que número é esse? Aí observe que nós temos o seguinte, representando por x esse número, a sua raiz quadrada é raiz de x. Adicionando 101 a x, ficamos com x mais 101. E a raiz quadrada agora é raiz de x mais 101. Como a raiz aumenta apenas 1, chegamos à equação raiz de x mais 101 igual a x mais 1. Então nós teremos o seguinte, no problema acima recaímos numa equação irracional, assim chamada por apresentação da incógnita sobre um radical. No próximo slide teremos um exemplo que vamos identificar o cálculo dessas incógnitas. Quando vamos resolver uma equação irracional, precisamos eliminar os radicais para calcular o valor satisfatório para a incógnita. A eliminação dos radicais é feita por meio da elevação dos quadrados dos membros da equação de um mesmo expoente. Então observe que nós temos o seguinte, uma raiz cúbica de x mais 4 é igual a 64.
Elevando ambos os membros ao cubo, obtemos raiz cúbica de x mais 4 ao cubo igual a 4 ao cubo. Logo, eu posso cortar essa raiz e teremos x mais 4 igual a 64. O 4 passa para o outro lado e muda de sinal, então fica x igual a 64 menos 4, que é igual a 60. Verificando, a raiz cúbica de 60 mais 4 é igual a 4, pois 64 dentro de uma raiz cúbica é igual a 4, então a informação é verdadeira. Olha o quadrinho amarelo. Nós temos uma raiz quadrada de x mais 2 igual a 7. Se nós imaginarmos qual é o número somado a 2 dentro de uma raiz que dá 7, logo imaginaríamos o 49, porque é a raiz de 7, né? Então esse número só pode ser o 47, pois 47 mais 2 é igual a 9. Então, observe agora fazendo do modo em que elevamos ambos os termos ao quadrado, para eliminar a raiz. Então, teremos a raiz quadrada de x mais 2 elevado ao quadrado, igual a 7 ao quadrado. Corto as raízes, a raiz com o expoente, então eu tenho x mais 2 igual a 49. O mais 2 passa para o outro lado e ficou a menos 2. X igual a 47. Verdadeiro. Um outro exemplo nós temos raiz quadrada de x mais 1 igual a x menos 1. Ambos os termos foram elevados ao quadrado, então nós temos x mais 1 igual a x ao quadrado menos 2x mais 1, porque o x menos 1 ao quadrado é o quadrado da diferença de dois termos. O quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, passando os termos semelhantes para o mesmo lado, nós teremos 3x menos x ao quadrado igual a zero, pois o 1 é o oposto do menos 1, por isso que eles se anularam. E nós temos as raízes para essa equação, x igual a zero e x igual a 3. Verificando a equação, se nós observarmos que x igual a zero, colocando ela dentro da raiz novamente, nós temos a raiz de 0 mais 1, que é igual a 0 menos 1, raiz de 1. É falso. Agora, se nós utilizarmos o 3, raiz de 3 mais 1 é igual a 3 menos 1. Então, a raiz é igual a 4. Raiz de 4 é igual a 2. Então, é verdadeira essa informação. Ok? Apenas o 3 é a solução. Quando tomamos uma equação e elevamos os membros e determinamos o expoente, acabamos por obter uma equação. A segunda equação admite todas as raízes da primeira, e por admitir outras que não são raízes da primeira. Assim, ao resolver uma equação irracional, devemos testar cada raiz encontrada na equação inicial e eliminar as que não servem. No segundo exemplo, a raiz zero eliminada, apenas o número 3 é a raiz da equação dada. Voltemos à equação do problema A. A raiz aumenta pouco da página anterior, em que nós temos a raiz de x mais 101 igual a raiz de x mais 1. Logo, nós teremos raiz quadrada de x mais 101 igual a raiz de x mais 1. Elevando ao quadrado ambos os membros, nós teremos raiz quadrada de x mais 101 ao quadrado mais raiz de x mais 1 ao quadrado. Teremos x mais 101 igual a x mais 2 raiz de x mais 1. Então, teremos 100 igual a 2 raiz de x, pois nós cortamos os termos opostos, o x do lado esquerdo e o x do lado direito. Então, nós teremos raiz de x igual a 50. Agora, vamos novamente elevar ao quadrado. Raiz de x ao quadrado igual a 50 ao quadrado. Corta as raízes, x igual a 2.500. 2.500 mais 101 é igual a 2.500, a raiz de 2.500 mais 1. Então, 2.601 é igual a 50 mais 1. 2.601 é igual a 51. Verdadeiro. Se tirarmos a raiz quadrada de 2.601, é igual a 51. Portanto, a resposta do problema é o número 2.500. Agora nós vamos deixar alguns exercícios de fixação. Página 96, exercício 10, 11 e 12. Exercício 15, da página 97. Exercício 20, 21, 22, 23 e 24, da página 101. Ok, turma, então até a próxima aula e uma ótima semana a todos.